que o André perguntou? Olha lá. A dúvida que eu tenho é na hora de abrir uma holding, se os patriarcas são casados na comunhão universal de bens. Eles podem ser sócios? Como proceder? Obrigado. Pergunta bem interessante, né? Para muitas pessoas parece não fazer muito sentido essa pergunta, né? O fato de eu abrir uma empresa depende do meu regime de casamento. O que isso tem a ver? Só que o André, ele foi a fundo aqui, tá? Por quê? Vamos lá. Nós temos uma vedação no Código Civil, tá? Em que pessoas casadas no regime de comunhão universal de bens ou de separação total, tá? Elas são impedidas de ser sócios. Veja que é uma coisa maluca isso, porque está vedando pessoas de se associarem e constituírem uma empresa para uma atividade. Isso é um negócio muito louco, quer dizer, o Estado, né? Ele se arvora em cima do particular, impedindo até uma sociedade. Isso aqui, salvo engano, né? Isso aqui é uma coisa até da época lá machista, né? Que não permitia, por exemplo, mulher em comando de alguma coisa. Isso aqui é uma coisa bem esquisita. O artigo 977, né, do Código Civil, ele diz o seguinte, olha lá. Ele diz assim: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, olha que louco, hein? Entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória, foi aquilo que a gente falou. Então veja, há uma vedação legal, gente. Então está claro que está vedado na lei, né, você ter uma sociedade, pessoas com um regime de comunhão universal de bens. Mas aí você fala, bom, esse regime de casamento era muito comum, né, nas pessoas mais antigas. Como por exemplo, hoje, se a gente não eleger nenhum regime de casamento, nós vamos para o regime de comunhão parcial de bens. Naquela época lá atrás, tá, o regime mais comum era o do regime de comunhão universal de bens. Aí você fala, bom, mas e aí? Então quer dizer que eu adquiri patrimônio na minha vida, tal, e hoje eu pretendo fazer uma holding familiar. Como é que eu faço? Porque eu não posso ser sócio da minha esposa e vice-versa. Tem saída para isso, tá bom? Nós temos, vamos lá, basicamente duas saídas para isso aí. Uma delas é a gente fazer o seguinte, né? A gente pode estabelecer um condomínio de cotas, por exemplo. Então é uma maneira de você conseguir montar uma sociedade para atender essa finalidade. A outra saída é você montar uma empresa unipessoal, tá certo? Com uma pessoa só. O patriarca é o sócio, né? E a matriarca, ela não é sócia, mas ela dá o que a gente chama de uma outorga para o seu marido, a gente chama de outorga uxória. Ele continua a sociedade tendo a anuência da esposa, ou vice-versa, montar no nome dela e ele dá uma outorga para ela, tanto faz. O fato é que é possível fazer dessa forma. E fazendo assim, você consegue sim montar uma sociedade. E veja, isso é uma vedação esdrúxula, né? Esse negócio aqui do artigo 977, isso daqui é maluco. Mas o fato é que está na lei, né? E aí a gente não tem o que fazer. Então é isso. Quem que perguntou essa? Foi o André. Ô André, você também judiou, né? Meu nome é Joel Gracioto, prazer, né? Eu sou advogado, atuo na área tributária há mais de 10 anos e sou especialista no planejamento patrimonial da família.